Amados, graça e paz. Bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu quero compartilhar com a igreja o livro de Amós. Amós, no capítulo 5, no verso 6. Amós 5, 6, que nos diz: Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Amados, hoje eu quero tratar sobre o tema o fogo do juízo e o chamado ao arrependimento. O fogo do juízo e o chamado ao arrependimento. E amados, o profeta Amós foi levantado por Deus em um período de prosperidade material no Reino do Norte, ou seja, Israel. E queridos, exteriormente, a nação parecia forte, imponente, segura. Mas espiritualmente, queridos, estava corrompida pela idolatria, a imoralidade, a injustiça e a falsa religiosidade. Entendam. O povo, queridos, mantinha as cerimônias religiosas em Betel. O povo cultuava, oferecia sacrifícios. Porém, seus corações, queridos, estavam distante do Senhor. Isso é importante. E é nesse contexto, amados, que Deus envia o seu profeta para anunciar o juízo e chamar a nação a um arrependimento sincero, queridos. E perceba, essa expressão usada pelo profeta, buscai ao Senhor e vivei, nos revela, queridos, que a verdadeira vida não está numa religiosidade vazia, nem na própria confiança humana, mas a verdadeira vida está somente no Senhor. Perceba, queridos, isso é sério. Israel frequentava os lugares de culto. Israel ia para a igreja. Israel oferecia sacrifício. Israel preservava uma aparência espiritual. Mas Israel havia abandonado uma comunhão verdadeira com o Senhor. O chamado aqui, amados, não era apenas para práticas externas, mas para um retorno genuíno ao Deus da aliança. E o texto adverte, queridos, que se acaso eles permanecessem endurecidos para Deus, o juízo de Deus irromperia como um fogo. O fogo aqui, amados, simboliza a santidade, a justiça divina, que consome todo o pecado impenitente. Betel, amados, que teria se tornado um centro de idolatria e falsa adoração, não teria poder para apagar esse juízo. Aquilo que o povo confiava seria incapaz de salvá-los da ira de Deus. Essa passagem, amados, aponta para uma necessidade urgente de reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. O homem pecador, amados, está debaixo do juízo divino e não pode escapar por meio de obras, por meio de rituais.
nem por meio de méritos próprios. Amados, a boa notícia é que Jesus veio para suportar na cruz o fogo da ira que os pecadores mereciam. O Filho de Deus, amados, recebe sobre si na cruz o juízo para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Ele diz: buscai ao Senhor. Esse termo vai encontrar o seu cumprimento perfeito em Cristo. Por quê, queridos? Porque é em Cristo que Deus se revela graciosamente ao homem. Aleluia, queridos. Amados, buscar ao Senhor é se voltar em arrependimento e fé para Jesus. Talvez você se encontre distante, perdido, longe. O Senhor te convida para buscá-lo, pois somente Ele é que pode conceder uma verdadeira vida espiritual. Perceba, queridos, esse texto também nos lembra que a paciência divina não deve ser confundida com aprovação ao pecado. Deus, ele chama continuamente o seu povo ao arrependimento. Mas o endurecimento, queridos, persistente, vai conduzir a um juízo inevitável. Ainda assim, amados, o Evangelho revela que há esperança para todo aquele que abandona os seus maus caminhos e se refugia em Cristo. E, amados, em primeiro lugar, a religiosidade sem arrependimento não pode nos salvar. Perceba, Israel mantinha práticas religiosas, mas o seu coração estava longe de Deus. Amados, o Senhor deseja um arrependimento sincero e uma fé verdadeira, não aparência espiritual. O pecado, queridos, inevitavelmente conduz ao juízo divino. O fogo citado aqui pelo profeta simboliza a santidade de Deus contra o pecado. Sem Cristo, amados, o homem permanece debaixo da condenação e ele é incapaz de escapar do juízo, da condenação por seus próprios esforços. E em terceiro e último lugar, queridos, somente em Cristo a verdadeira vida. Glória a Deus. Esse chamado buscai ao Senhor e vivei, como o profeta diz, aponta para Jesus. Jesus suporta o juízo em lugar do seu povo, pois somente nele, queridos, o pecador encontra perdão, reconciliação e vida eterna. Amém? Curve a sua fronte. Vamos orar. Pai maravilhoso, bendito seja o Senhor, Pai. Bendito seja o teu nome, quanta graça. Ah, se não é o seu filho, estaríamos perdidos. Que a tua redenção encontre corações agora que estão endurecidos. Pessoas que estão vivendo no engano do pecado e um dia foram servos dedicados. Um dia cultuaram, choraram, te glorificaram e hoje estão afundadas no lamaçal do pecado. Somente a tua graça, Senhor. Somente a tua graça para encontrar este homem e esta mulher.
este filho cuja mãe ora agora, este marido cuja esposa ora agora, essa esposa cujo marido ora para que volte aos caminhos do Senhor. Pai Santo, tem misericórdia e nos perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados e não permita que a frieza espiritual tome conta do nosso coração. E assim apresentemos ao Senhor uma religiosidade vazia. Mas o Senhor nos convoca para buscá-lo. O Senhor nos chama para buscar a tua face, a tua presença. Pai Santo, que a tua graça possa trazer vida ao que está morto espiritualmente. E o teu nome seja engrandecido. Pai Santo, eu te engrandeço pela vida deste meu irmão e desta minha irmã. Eu te engrandeço por sua casa, por sua família. Eu te engrandeço pela minha casa e pela minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.